Graça e paz, igreja, bom dia. Tudo bem? Graça e paz. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas. Vamos dar continuidade no texto de Gálatas, a partir do versículo 8, no capítulo 4. Capítulo 4, no verso 8. Nós ficamos responsáveis do verso 8 até o capítulo 5, no verso 11. Só que não dá tempo de fazer isso tudo nesse tempo que nós temos. Então nós dividimos em duas partes, né? Então hoje nós estamos na sexta parte. A Juliana fez a introdução em duas partes. Veio a pastora Denise, fez outra. O Cleiro fez em duas partes. Agora nós faremos, se Deus permitir, em duas. Depois ainda há um fechamento. Ficaria por parte da Ju também, da Juliana. Se ela puder estar presente, ela fará. Se não, nós faremos. Depois o pastor vem com um panorama geral. O apóstolo Lázaro, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, ó Pai, oferecido a nós. Obrigado, ó Pai. Se não fosse a Tua graça, o que seríamos de nós? Mediante a Tua fé, a fé no Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nos abençoa nessa manhã, nos ajuda a entender o texto bíblico, nos ajuda a falar, que o Teu Espírito nos direcione, Teu Espírito fale ao nosso coração, mesmo que seja uma escola, Pai, por favor, nos ajude a falar com poder, ó Pai, para que o Evangelho, ó Pai, ganhe, ó Pai amado, espaço no nosso coração, que frutifique em nós e em outras pessoas que estão lá fora, que Cristo seja glorificado na nossa escola bíblica, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Pai, amém, amém. Meu amado, pode se assentar, com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Amém? Capítulo 4, a partir do versículo 8. Hoje o tema principal dessa parte aqui da exposição será da escravidão para a liberdade em Cristo. É um diálogo do apóstolo Paulo diretamente com a igreja de Gálatas. Amém, meus amados? Eu preciso da atenção de vocês, senão vocês vão se perder. É um diálogo que Paulo está tendo com os Gálatas e um diálogo um pouco complexo. Então realmente é necessária a nossa atenção, né? Nós vamos ler somente o versículo 8, mas vamos ao longo do caminho ler todos os versículos. Então no início eu vou ler só o 8 para que a gente não perca tempo, para que a gente ganhe um pouquinho de tempo. O versículo 8 aí na sua Bíblia fala assim: mas, porém, entretanto, no passado... Paulo falando aos Gálatas já. No passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Vamos ler de novo. Mas, no passado, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza, de fato, na realidade, não são deuses. Meus amados, vamos lá. Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas com o coração aflito. O seu coração está doloroso por eles. Ele está temendo por essa comunidade que ele falou um pouco antes, nós vamos ver isso, de Cristo a eles. E ele agora chega para falar com essa comunidade novamente, por uma segunda oportunidade, para visitá-los, assim, visitá-los na carta, né? Não pessoalmente. Através da carta, não era possível que ele estivesse pessoalmente. E ele envia essa carta com o coração aflito, dá para ver isso na leitura. Porque... aqueles que haviam sido libertos do paganismo, porque antes, conforme nós vimos aqui nas outras exposições, eles cultuavam outros deuses e tinham sido libertos, mas agora eles estavam sendo seduzidos, diz o texto, por falsos mestres que estão ensinando não o paganismo novamente, mas uma outra forma, podemos dizer assim, de paganismo. E eles insistiam em colocar sobre eles o jugo da lei mosaica. A lei judaica, a lei que tinha sido entregue por Moisés, do qual eles já tinham deixado para trás, assim como nós, e seguiam a Cristo pela graça que foi entregue através de Paulo. Então o apóstolo Paulo demonstra para eles, através do diálogo, que tanto a idolatria pagã, tanto a adoração a deuses falsos, quanto a questão do legalismo religioso, ou seja, da lei de Moisés,
vão resultar na mesma consequência, o mesmo estado que é escravidão espiritual. Então Paulo expõe aqui aos Gálatas, e o que a gente vai tentar expor aqui também para nós, ele coloca para eles ali a diferença, o contraste entre ser escravo, entre viver como escravo e entre viver como livre. Ele expõe essa diferença para eles. E por fim, ele vai utilizar uma história, uma alegoria entre Sara e Agar, para poder ilustrar, praticamente desenha para eles ali, que somente os filhos da promessa, nascidos segundo a fé em Jesus Cristo, somente esses participam da verdadeira herança em Cristo, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Então o tema central aqui para nós é muito claro: ou nós vivemos como escravos, e ele falando isso aos Gálatas, sempre vou estar lembrando isso, lógico que se aplica a nós, mas sempre ele está falando aos Gálatas aqui no texto: ou vocês vivem como escravos, ou vivem, ou vivem como escravos na carne, né, na lei, rígidos, limitados, ou vocês vivem como filhos livres pela graça em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então, dando início aqui, nós vamos ver do versículo 8 até o 11 primeiramente, tá? Onde se fala, Paulo vai falar com eles sobre uma escravidão do passado, ou seja, o tempo do paganismo, como eles estavam antes de Paulo chegar ali, né? Então nós vemos que quem volta a essa dependência, quem volta a essas atitudes do passado, ao velho homem, essas coisas que eles faziam antes, né, cheios de meritocracia, de obras, de ritos, para se justificar diante de Deus, ou seja, por poder alcançar salvação diante de Deus, está retornando de fato à escravidão que Cristo já havia libertado. Um povo que já era liberto em Cristo, voltando à escravidão. O versículo 8, ele vai falar justamente sobre uma ignorância a respeito dessa idolatria. Mas não qualquer tipo de ignorância, nós vamos ver aqui. Existia uma ignorância desse povo a respeito da idolatria no versículo 8, novamente. Então ele fala: mas, Paulo falando aos Gálatas, no passado, ou seja, quando eu vim da primeira vez, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Então Paulo está trazendo a memória dos Gálatas, está recordando a eles a sua antiga condição. Ou seja, eles eram idólatras, eles eram devotos de deuses que eram falsos, de imagens, de ídolos feitos por mãos humanas, sem vida, sem poder. Eles estavam em completa ignorância espiritual, não conheciam a verdade. Eles até sabiam, mas não conheciam. Então eles viviam à mercê de superstições, viviam à mercê de tradições humanas, de ritos, de coisas que eram feitas no culto que não tinha a mínima condição, coisas sem vida, a outros deuses que não existem. Então, este não conheciam a Deus aqui, entre aspas, que Paulo está colocando, não significa total ausência de informação ou mera ausência de informação. Quando Paulo está falando que vocês não conheciam a Deus, não fala de ausência de informação, mas ele fala falta de relacionamento pessoal com Deus verdadeiro. Ou seja, saber que Deus existe, eles sabiam do Deus verdadeiro, mas conhecer é diferente. Conhecer fala de relacionamento, saber fala de conhecimento. Amém? Estão entendendo? Vamos repetir isso? Saber fala de conhecimento, conhecer fala de relacionamento. Amém? É diferente. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então eles até tinham uma religião, mas eles não tinham vida, não era verdade, porque a idolatria é um tipo de prisão. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 21, capítulo 1 de Romanos, um dos meus favoritos de toda a Escritura Sagrada, porque remete a uma escada ali da queda do homem. Não que eu fique alegre com isso, mas que nos mostra a realidade de quem nós somos, do nosso estado. Logicamente que quando somos alcançados em Cristo, o estado muda, mas nosso estado anterior, né, em capítulo 1 de Romanos, ele fala assim, Paulo falando, né, aos homens, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, pensamentos, desculpa a palavra, imbecis, né, que não levam a nada, pensamentos que não são construtivos, que não edificam,
que não são a respeito da verdade. Os homens foram entregues à sua própria paixão, vai dizer o capítulo 1, se tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, e o seu coração insensato se obscureceu, não porque Deus quis, mas porque Deus é justo, e os entregou à sua própria escolha. Então Paulo amplia aqui o conceito, o significado, ao mostrar que a idolatria não se resume a imagens, que a idolatria não se resume a estátuas, mas a qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração. Nós já pregamos sobre isso aqui, é qualquer coisa que se assenta no trono do nosso coração e que é prioridade no nosso tempo, por exemplo. Né? No último PG lá, né, Bruninho, nós falamos disso, acho que deu para você pegar um pedacinho, Cleiro também, a respeito dessa prioridade no nosso coração. Né? Do tempo, por exemplo. Até no grupo dos homens eu mandei uma mensagem referente a isso outro dia, de como o nosso tempo é entregue a nós mesmos e a outras coisas, e nós damos prioridade a isso e não a Deus. Então, qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Exatamente como Israel se prostrou ali diante do bezerro de ouro, em Êxodo, no capítulo 32, os gálatas, eles serviam a senhores que não eram deuses, mas eram senhores da sua vida. Mesmo que não eram verdadeiros, eles decidiram entregar aquilo, a sua vida naquilo que não era nada. E muitos hoje fazem dessa forma. Né? Também servem a ídolos que são modernos. São modernos porque não são muitas vezes imagem ou escultura, mas nós temos a idolatria ao dinheiro, que toma lugar no nosso coração, às vezes no coração das pessoas. Temos a idolatria do status, que toma prioridade no coração do homem, do sucesso, do prazer, ideologias, filosofias. Então, muitas das vezes as pessoas podem até frequentar o templo, frequentar os cultos, frequentar as igrejas, e eu gosto sempre de lembrar que não é isso que nos traz salvação. Isso faz parte, é importante e não podemos andar sem, mas não é esse o fato, é a relação com Cristo. Então muitas pessoas frequentam os cultos, estão no meio da igreja e não são igreja, porque andam sem conhecer a Deus, sabem sobre Deus, mas não se relacionam com o Deus verdadeiro, então não conhecem a Jesus Cristo. Eu mesmo vivi dessa forma há muito tempo, por muitos anos vivi no meio da igreja, trabalhando ativamente, sabia sobre Deus, mas não conhecia de fato. E eu sei disso porque quando eu conheci foi diferente. Diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Né? Quando eu conhecia Jesus Cristo, de fato, eu fui conhecido dele. E isso é diferente. Então, servir a ídolos, é isso que Paulo está falando para eles, é se entregar àquilo que não pode salvar. É se entregar a coisas que não podem curar. É se entregar a coisas que não podem satisfazer o espaço e o vazio dentro do nosso coração. Então, um homem sem Deus, ele sempre será servo de algo ou servo de alguém. É como um prisioneiro que recebe ali a chave da cela, e ele pode abrir a cela a hora que ele quiser, ele recebeu a chave. É só sair, é só participar da liberdade, mas ele escolhe o quê? Continuar atrás das grades. Ele escolhe continuar preso a correntes que na verdade já foram quebradas. É exatamente isso que Paulo está falando para eles. Eles já foram libertos, mas não tem... Meus amados, outra coisa. Hoje, infelizmente, não tem como passar para vocês para comentários por causa do tempo. Então, se você tiver pergunta ou comentário, anote. E me passe posteriormente. Tá? Porque realmente o tempo está escasso. E eu dividi em duas partes. Então, depois, se tiver pergunta ou comentário no final, que eu acho que não dá tempo também, a gente faz e passa rapidinho. Então, presos sob... É isso que Paulo está falando para eles. Ó, vocês já foram libertos. Olha o passado de vocês. Mas estão voltando à prisão. Então, quem não conhece a Deus, sempre será escravo de algo. Amém? Esse é o primeiro diálogo, a primeira parte. Nós vamos ao versículo 9. No versículo 9, nós vemos o perigo de voltar ao passado agora. Paulo falou, ó, vocês não conheciam a Deus. Não conheciam. Agora no versículo 9 ele fala assim, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Né? Vamos aqui parafrasear o que Paulo está falando. Vocês conhecem agora. O coração de vocês foi alcançado, vocês conhecem Jesus. Como pode isso acontecer depois de conhecer a liberdade e voltar à prisão? Como pode estar acontecendo isso com vocês? Então Paulo está confrontando eles através do texto. Como que é possível depois de conhecerem a graça, que é um presente que eles receberam sem ter feito nada, é um favor imerecido, receberam a graça, a salvação sem ter feito nada, e agora eles querem voltar ao legalismo, voltar à lei.
Então a palavra rudimentos aqui que Paulo utiliza no grego, no original vai significar elementos básicos. Ou seja, Paulo está falando, como vocês podem, depois de reconhecer algo tão maravilhoso, voltar às coisas básicas, elementos básicos, como se fossem lições de um alfabeto infantil. Vocês estão voltando a um A, E, I, O, U, voltando ao jardim de infância. Paulo chama aqui a lei de rudimentos fracos e pobres, elementos básicos. Está fazendo uma comparação, lógico, tá? Porque a lei é boa, ok? No seu sentido verdadeiro. Ele está fazendo uma comparação com a plenitude de Cristo, né? Eles trocando a plenitude de Cristo, a graça de Cristo pela lei. E aí, fazendo isso, eles estão trocando algo muito maior, muito superior, por algo que é básico, por uma coisinha de criança. Então, voltar à graça é como se fosse você estar em Cristo, no PhD, no doutorado, e como se você voltasse ao jardim de infância. Os irmãos estão entendendo? Paulo falando aos Gálatas, tá? Então, essa expressão que ele utiliza aqui, sendo conhecidos por Deus, revela, meus amados, que a salvação não é apenas um homem conhecer a Deus. Mas a salvação, de fato, principalmente, é Deus nos conhecer. Deus nos conhecer. E Deus nos conhece através do relacionamento. Deus nos conhecer. A partir do momento que nos relacionamos com Ele, então Deus passa a nos conhecer, a saber quem nós somos de fato em Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso 3, a palavra diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E como nós amamos a Deus? Amando o seu Filho Jesus Cristo, se entregando e recebendo a graça, sendo achado no Senhor. Então, abandonar essa relação, esse tipo de relação tão maravilhosa, que enche o nosso coração de amor, que enche o nosso coração de graça, de felicidade, de paz, para voltar a rituais, é trocar ouro por pó. Trocar ouro puro pelo pó da terra. Ou seja, é trocar tudo por nada, né? É isso que Paulo está falando. Voltar ao legalismo é como se tentasse apagar o evangelho da cruz e como se tentasse reescrever a salvação com as próprias mãos, com a sua própria força. E a verdade, se aplicando a nós, quantos vivem dessa forma? Quantos vivem debaixo de regras humanas, tentando alcançar a Deus, tentando se justificar através do próprio esforço, através de ritos, através de coisas que não tem nada a ver com a graça ou com o evangelho da verdade, né? Como jejuns por obrigação, como liturgias por mérito, fazer por merecer, sendo que a graça é algo que nós não merecemos e não fazemos nada para merecer, achando que vamos alcançar a salvação por causa de tradições. Nós não vamos. Isso é voltar atrás, é um retrocesso, e Paulo está mostrando para eles esse perigo. É como alguém que troca um banquete farto, que troca uma mesa com aquela alimentação linda e maravilhosa e saudável, por uma comida estragada no lixo, por algo que não tem mais valor, algo que passou em comparação a isso que é muito superior. Voltar ao legalismo é trocar justamente a riqueza da graça, de um presente que foi recebido sem ter feito nada em troca, pela pobreza da lei. Amém? Vamos lá, em cada parte nós vamos avançando e nós vamos nos comunicando. Versículo 10 e 11, olha na sua Bíblia. Versículo 10 e 11, nós vemos agora o coração pastoral de Paulo. Paulo está temeroso, Paulo está preocupado, ele se mostra como um pastor daquela comunidade. Existe uma preocupação de Paulo profunda por eles. E ele fala assim, mas, tipo como se falasse, vou ler o texto, depois a gente parafraseia. Vocês guardam dias, guardam meses, guardam tempos e anos. Eu receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Olha a preocupação de Paulo. Ele está mostrando aqui que os Gálatas estão se submetendo a esse tipo de festas e calendários do povo judaico, fazendo a mesma coisa que o povo judaico fazia e que Paulo fazia. Paulo seguia, ele tem experiência nisso, ele sabe exatamente do que ele está falando, mas não de qualquer forma. Eles estão fazendo esses rituais como se eles fossem necessários para a salvação, e isso é muito diferente. Ou seja, se a gente não fizer essas festas e esses ritos, nós não vamos ser salvos. Então o problema não era celebrar as festas,
O problema não era fazer isso, por mais que eu acho um grande problema trazer isso para dentro da comunidade, e nós não fazemos, pela questão da confusão, pelo perigo que é o pessoal se confundir com algo que é necessário e não é mais necessário. Paulo, inclusive, em um certo momento, eu nem pus aqui, mas veio à memória, né, ele entra em conflito ali com Pedro, no concílio de Jerusalém, se eu não me engano é isso, a respeito de que haviam os judaizantes que faziam parte da graça, que aceitaram a Jesus como Salvador, mas que queriam voltar a esses ritos, e Paulo fala de jeito nenhum. Pedro estava aceitando e fala de jeito nenhum, não tem como. Vocês estão descartando tudo que Jesus fez, jogando por água abaixo, é a mesma coisa que ele está falando aqui, né? Cristo é suficiente. Então o problema aqui dos Gálatas, de fato, entrando na raiz, não era celebrar as datas, mas era confiar nelas como meio de justificação de Deus, meio de perdão, meio de alcançar graça, meio de alcançar a salvação. Isso anulava a suficiência de Cristo, né? Igual lá na Reforma, solas Cristos, somente Cristo é suficiente, somente a obra da cruz é suficiente. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, foi justamente como que é a palavra? Foi justamente... gente, não, sobre a lei. Perdeu a palavra, deu branco. O que Jesus fez foi cumprir a lei. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi cumprir a lei. Ele cumpriu por nós. Nós não conseguiríamos e ninguém conseguiria. A lei é boa porque ela indica o pecado de um homem. E ela indica, vocês não conseguem aqui o pecado de vocês. Vocês não vão conseguir. Ela é boa nesse sentido. Para apontar isso, os meus irmãos falaram sobre isso, né, nas outras exposições. Então, Paulo está falando, olha, vocês estão voltando, estão retrocedendo. E existe um grande perigo, porque vocês vão fazer com que o sacrifício de Cristo, a promessa desde a do Gênesis, o plano de Deus seja insuficiente para a salvação de vocês, né? Então, Paulo, ele teme com todo o seu esforço, de todo o seu coração missionário, que tenha sido inútil toda a obra que ele fez anteriormente. O evangelho da graça, ele estava em risco de ser distorcido por causa dessas práticas que escravizavam o povo. Então, esse zelo aqui, que é um zelo equivocado, ele está denunciado lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 16, palavras do próprio apóstolo Paulo, que ele fala assim, portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou seja, que ninguém julgue nem acuse vocês por causa disso. Podem comer e beber. Que ninguém os julgue por causa do dia da festa. Que ninguém os julgue por causa da lua nova ou dos sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, não tem problema em fazer essas coisas. Nós não fazemos mais. Estamos indo na raiz, lembra disso, né? Mas ele falou, o problema não está em fazer. O problema está em que isso se justifica. E não é. A salvação está em Cristo. Isso era sombras, era o jardim de infância, era ensinamentos, era para que o povo de Deus pudesse se situar a respeito de todas as coisas do plano geral. Mas o plano geral de Deus se conclui na pessoa de Jesus Cristo. E, infelizmente, muitos ainda confundem, então, uma espiritualidade plena, completa, verdadeira, com o calendário religioso, com esse tipo de rito, com esse tipo de conhecimento. A verdade é que a fé, ela não se mede por quantas festas, quantos ritos, quantos cultos nós participamos. Cultos, celebrações nossas, mas pela comunhão viva em Cristo. Por isso que eu falei, o culto não te salva. Não façam como aqueles que deixam de comungar, que deixam de estar em comunhão. Ele faz parte, é importante, faz parte do pacote, mas daqueles que nasceram em Cristo Jesus, daqueles que se relacionam com Cristo, né? Isso é consequência daqueles que nasceram novamente, daqueles que entendem o que foi feito na cruz do Calvário. Então a religião muitas das vezes pode encher, lotar a nossa agenda, tomar conta do nosso tempo, mas só o Senhor Jesus Cristo pode encher e preencher o nosso coração. Amém? Então é como um médico que se esforça para tratar um paciente. Ele dedica o seu tempo, dedica carinho, todos os seus anos de estudo da melhor maneira possível, com atenção, com amor, com consultas, com exames, para que, por exemplo, um paciente aí, vamos dizer, de diabetes, tá? Vamos dizer, não por causa disso, para que ele tenha acesso à saúde, para que ele seja livre
E aí ele vai ver aquele paciente retornar àqueles vícios que o destroem. Né? Vamos dizer, tornar, a comparação bem grosseira, tornar ao refrigerante, tornar a ingerir o açúcar de maneira desequilibrada. Então, essa comparação aqui para que a gente possa entender. Paulo falou, vocês foram livres, vocês estão voltando a se tornar escravos, estão voltando à doença. Então a maior dor de um pastor aqui, falando agora, olhando para o coração de Paulo, é justamente ver o rebanho, ver a igreja, ver a comunidade trocar a liberdade da graça, do presente, do tempo de esforço, pela escravidão da religião. Amém até aqui? Glórias a Deus. Vamos lá, dos versículos 12 até o versículo 20. Vamos para a segunda parte do sermão. Dividi em 4 partes. As outras são menores. Capítulo 4, versos 12 ao 20, nos falam da nossa filiação em Cristo, da filiação dos Gálatas em Cristo e também da nossa, automaticamente. Então aqui, Paulo vai falar sobre um evangelho que transforma filhos, que na verdade que nos transforma em filhos, que transforma a questão daquilo que nós éramos em algo novo, uma nova filiação, uma nova paternidade. E a vida cristã, como ela deve ser vivida em gratidão e não em servidão. Então nós vemos aqui dos versículos 12 e 14, um apelo que Paulo faz ao relacionamento. Olha as palavras de Paulo, versos 12 e 14 da sua Bíblia. Ou se quiser, está ali também na frente. Paulo fala para eles, sejam como eu, porque também eu sou como vocês. Isto é o que eu lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, ou seja, porque eles poderiam não ter recebido Paulo por causa dessa enfermidade, porque seria hipocrisia alguém que prega o evangelho, alguém que cura. E é isso que Paulo está falando, agora com enfermidade, então vocês poderiam não ter me recebido, mas vocês nunca me trataram com desprezo. Vocês nunca me trataram com desgosto. Pelo contrário, vocês me receberam como um anjo de Deus, me receberam como o próprio Jesus Cristo. Então Paulo lembra aos Gálatas a relação de confiança, a relação de amor que existia entre eles. Olha a palavra existia no passado. Por isso ele está escrevendo a carta agora. Então mesmo em sua fraqueza física, mesmo em sua debilidade, eles o acolheram e o honraram. E Paulo não se coloca em nenhum momento acima deles. Paulo não se coloca superior, mas Paulo se coloca como igual. Sejam como eu, porque eu também sou como vós. Nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo abriu mão do seu status, abriu mão do seu cargo, abriu mão de que ele era lá no Sinédrio, de privilégios judaicos. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, nos atestam isso. Olha só o que diz o texto. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então Paulo fez isso para ganhar a liberdade do Evangelho, para poder pregar o Evangelho, para poder viver o Evangelho. E agora ele pede aos Gálatas o que façam a mesma coisa, que abandonem o legalismo. Ele sabe, está falando com propriedade porque ele viveu aquilo. Façam como eu, seja como eu abandonei essas coisas, né? Relacionado à sua enfermidade aqui, que na minha opinião, seja problemas de visão, e na minha opinião está falando isso de maneira muito clara no texto. Eu não sou o dono da verdade, mas para mim, inclusive, esse era o espinho na carne. Eu, pastor Fred, tá? Existem várias interpretações. Para mim, esse era o espinho na carne, desde que veio o clarão. Paulo ele caiu as escamas, mas para mim ele permaneceu com uma dificuldade, porque para mim alguns textos direcionam a isso, mas esse não é o nosso dilema, mas como está descrito no texto que nós estamos passando, então nós estamos expondo essa situação. Pode ser outra limitação, né? Para mim era o problema na visão, mas enfim, isso poderia ser um problema de rejeição. Vejo eu que como alguém que prega o Evangelho, como alguém que prega a cura, está chegando esse povo e curando enfermidades, curando doenças, como o apóstolo Paulo sempre fazia, porque eram características de Cristo, nos apóstolos do Senhor Jesus, naqueles que têm a marca, né, do Senhor Jesus, nos seus discípulos, enfim. Então, acredito eu que poderia ser um motivo de rejeição pelo povo, mas não é, né? Os Gálatas não desprezaram, eles o honraram
como se recebessem o próprio Senhor Jesus, é o que diz o texto. Então, isso mostra para nós que no início, eles compreendiam a força do Evangelho. Eles sabiam que a força do Evangelho estava na mensagem, e não no mensageiro. Mas nem por causa disso, eles dispensaram o mensageiro. Eles honraram o mensageiro, mesmo sabendo que era um vaso fraco. Então, quantas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, nós julgamos as pessoas pela condição externa. Eu mesmo fui julgado várias vezes. Vários homens de Deus foram julgados várias vezes por questão da sua condição passada, ou por questão daquilo que eles eram antes de Cristo, ou por uma condição qualquer que é aparente, ou que está na cabeça das pessoas e acaba mentindo para o coração, esquecendo que na verdade Deus escolhe vasos frágeis, vasos de barro, para transmitir a sua glória. Olha o que diz em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esses tesouros em vasos de barro, para que veja que a excelência do poder provém de Deus, e não de nós. Os irmãos estão entendendo? Alguém pode dizer amém? Então nós devemos valorizar o Evangelho, que vem do alto, acima do mensageiro. O mensageiro é fraco, né? O mensageiro tem o poder nele inserido por causa do Espírito Santo, mas não por causa dele mesmo. Então, os servos de Deus, mesmo em suas limitações que nós temos, logicamente devem ser honrados em seu ministério que carrega, porque eles carregam em si o grande poder do Evangelho e do Espírito Santo e a sabedoria que vem do alto, né? Para que a gente possa entender como uma carta, por exemplo, como um envelope que pode chegar na casa de alguém amarrotado, às vezes rasgado, desajustado, mas o conteúdo dele, dentro, o que vem dentro, pode mudar a vida da pessoa, para o mal ou para o bem, né? Dependendo da carta. No nosso caso, temos que ter o discernimento para entender o mensageiro e a mensagem do Evangelho. Então, a mensagem, ela vale mais do que o vaso que o carrega. Passamos por aqui, parece meio desconexo, mas está no texto, e nós vamos anexando isso e fazendo as ligações aqui com o tempo. Nos versos 15 e 17, nós vemos a ingratidão do desvio. Para mim é muito interessante isso aqui, que é uma verdade que a gente vive. Olha só o que diz os versículos 15, 16 e 17. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar, fazendo conexão com o que eu falei, do espinho na carne, só fazendo essa conexão para, olha a ligação direta, né? Por que ele falaria isso? Se fosse possível, vocês teriam arrancado os olhos para me dar. Para mim é porque eles tinham dificuldade. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, que são judaizantes, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, alguém que fala a verdade, para que vocês se interessem por eles. Então Paulo recorda o amor inicial aqui dos Gálatas, fazendo uma comparação, um contraste com a frieza atual deles. Antes o amor deles era tão forte que, se possível fosse, dariam os próprios olhos, mas agora, por influência dos falsos mestres, eles estão frios, né, estão opacos. No início, o zelo deles por Paulo era tão grande que estavam a ponto de se sacrificar por ele. Mas agora, por ouvir a verdade de Paulo, eles enxergam Paulo como inimigo, por causa da consequência do pecado, da consequência do desvio. Então isso mostra um nível de manipulação daqueles falsos mestres, daqueles judaizantes que buscavam afastar os crentes da verdade, mas não para que eles fossem livres, para que eles se apegassem a eles, se apegassem à pessoa deles. Então o zelo dos falsos mestres era possessivo, era um zelo egoísta, né? O que eles queriam era domínio, o que eles queriam era na verdade ter o povo para si. Eles não queriam oferecer libertação àquele povo. Já o zelo de Paulo, que é um homem de Deus e que traz a palavra da verdade, era um zelo que? Sacrificial. Era um zelo pastoral. Ele buscava formar Cristo neles. E isso é muito mais difícil. Paulo não estava tentando obter seguidores para si próprio. Não era um sentimento egoísta, mas era um zelo que vem do reino. Então a ingratidão,
é fruto do desvio da verdade. Os irmãos estão entendendo? A ingratidão é fruto do desvio da verdade. Porque quando o coração se afasta da graça, quando o coração se afasta da verdade do Evangelho, desse presente que foi recebido, até mesmo aqueles que antes foram instrumentos de bênçãos na vida daquela pessoa, passam a ser vistos como inimigos, simplesmente por estar falando a verdade. Quantas vezes nós passamos por isso aqui? Como é difícil você falar uma verdade para a pessoa está a cair do precipício, está no caminho de morte, o pastor está falando a verdade, pregando a verdade, tentando corrigir em amor, mas é visto como inimigo, é visto como alguém que não ama, simplesmente por estar falando a verdade em amor, que pode salvar a vida daquela pessoa. Então, logicamente que hoje também existem esses tipos de líderes e falsos mestres que manipulam as igrejas, que querem tornar as pessoas dependentes deles, somente isso, né? Que as pessoas sejam forma de lucro, em vez de conduzir essas pessoas à liberdade de Cristo, à verdade do Evangelho. Então nós precisamos, logicamente, ter discernimento entre aquilo que é zelo humano e aquilo que é um zelo que vem dos céus. Aquilo que é um zelo verdadeiro, um zelo pastoral, um zelo sacrificial, um zelo segundo a imagem de Cristo. É como um filho que abandona os pais, que zelaram tanto por aquela criança, que fizeram de tudo e trabalharam, sacrificaram o seu tempo para dar tudo de bom, de melhor, e agora eles abandonam os pais, não ouvem mais a sua voz para seguir a má influência de amigos, que vão acabar destruindo a sua vida. Enquanto o pai fala e tenta corrigir, é visto como inimigo. Nós vemos esse tipo de coisa, principalmente na adolescência dos meninos, é uma coisa difícil de lidar, mas logicamente você cria os filhos no caminho do Senhor, a palavra fala que eles nunca vão se desviar. Mas a ingratidão é logicamente uma marca de quem abandona a graça, de quem abandona um presente que recebeu sem nem mesmo merecer. Ingratidão, né? E colherá algo, infelizmente, que será a morte. Meus amados, versos 18 e 20 na sua Bíblia. Agora, quando eu li esse texto, várias e várias vezes, eu senti a agonia de Paulo no seu coração. Paulo, como pastorzão, aqui ele sente dor no seu coração. Olha o que ele fala. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. O Paulo ele aqui abre o seu coração, ele rasga o seu coração, revelando para eles o sofrimento de quem sente dor por aqueles irmãos, dor por esses filhos. Então, meus amados, o verdadeiro ministério pastoral, ele não busca apresentar um espetáculo, ele não busca aplausos, ele não busca aquilo que você acha ou não a respeito daquilo que ele está falando, mas ele busca a formação de Cristo nos discípulos, formar Cristo no interior, e isso é muito difícil, isso gera tempo, gera sacrifício. Então Paulo usa essa imagem aqui intensa, para as mulheres que têm filhos sabem disso, dores de parto, dores intensa, como se estivesse gerando esses filhos outra vez, a dor de horas de oração, dor de tempos de jejum, de sacrifício da própria família, às vezes da esposa, de tempo de estar com os filhos, né, determinado a passar tempo com aquela pessoa, fazendo até coisas que nem mesmo se gosta, fazendo de tudo para que Cristo seja gerado naquelas pessoas. Então ele já havia sofrido para que Cristo nascesse nelas, e agora ele está sofrendo de novo, por causa dessa deformação do legalismo. Os filhos que ele gerou com tanto amor, estão voltando aos braços de outro pai, de outra mãe, de outro ensinamento. Então o alvo do Evangelho não é uma mera mudança de hábitos externos, de coisas que nós fazemos fora. O Evangelho não é isso. O pastor aqui na frente não está falando sobre isso, mas está falando de uma mudança interior, de uma transformação interna. É Cristo ser gerado dentro. Isso é totalmente diferente. Isso é ser conhecido de fato. Romanos 8, 29 fala assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, um reflexo de Cristo, serem parecidos com Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso, meus amados, né?
Paulo, ele deseja estar presente ali, ele fala. Ele queria estar falando com mais ternura, talvez com mais força, talvez com mais autoridade, mudando a sua voz, porque ele falou: eu estou perplexo, eu não estou acreditando. Isso mostra a gravidade da situação espiritual daquele povo, o quanto eles estavam perdidos. E todo verdadeiro pastor, todo verdadeiro líder espiritual, ele sente dores quando ele vê o rebanho se afastar. Quantas vezes, nesse pequeno percurso de 8 anos que eu estou aqui, muitas outras vezes antes, mas agora muito mais de perto, quantas vezes eu vi meus pastores chorarem. A pastora Darcy, eu falo pastores, pastora Darcy, pastor Lázaro, quantas vezes eu vi eles sofrerem, chorarem, serem acusados na minha frente. Eu já vi o pastor ser acusado na minha frente, ser tratado mal dentro da casa da pessoa na minha frente, simplesmente porque estava falando a verdade. Então logicamente que é um fardo que a gente carrega, e tranquilo, mas é uma verdade, é uma ingratidão de quem se desvia da verdade. E Paulo está falando disso. Eu sofro dores por vocês. Então ser ministro não é somente ensinar a doutrina, ser ministro não é somente estar lecionando aqui e passar conhecimento, mas exige lágrimas, exige oração, exige sacrifício de tempo, exige intercessões, exige sacrifício de estar prostrado no livro, estudando, mesmo que você tenha dificuldade. Mas eu tenho que passar um alimento sólido, eu tenho que passar a verdade, porque a igreja precisa de vida. Então é como se fosse um artista, como se fosse um escritor que vai trabalhando numa pedra bruta, e que, olhando para essa pedra bruta, não dá para se ver muita beleza, mas ele vai arrancando pedacinhos e pedacinhos, às vezes machuca as mãos, sangra as mãos fazendo esse trabalho, até que a imagem verdadeira de Cristo apareça, até que a pedra preciosa apareça naquela pedra bruta, que antes estava escondida atrás daqueles pedacinhos que foram arrancados. Então é exatamente dessa forma que o Espírito Santo de Deus faz a obra, não nós, através do ministro, trabalha até formar Cristo em nós, graças a Deus por isso. Então o alvo do Evangelho não é mudar os nossos hábitos prioritariamente, né? Ou primordialmente, mas é formar Cristo em nós. Cristo sendo formado em nós, aí tudo muda. Aí o reflexo fora é todo diferente. Amém? Amém. Parte 3, agora vamos dos versículos 21 até o 26. Tomara que eu dê o tempo, vamos correr. 21 ao 26, agora Paulo mostra uma alegoria. Meus irmãos, aqui prestem atenção. Isso é muito legal, é muito importante, é muito profundo e abre a nossa mente para que a gente possa entender o que Paulo está falando. Ele faz uma alegoria entre Sara e Agar e mostra uma diferença entre elas, que na verdade não é sobre elas, é sobre o reino de Deus. Mas ele faz um contraste, a diferença entre viver na carne e entre viver pela promessa. Então dos versículos 21 ao 23, Daniel vai colocar ali, não vamos para a leitura, vou adiantar, mas os irmãos estão vendo ali. Ele mostra Agar, a escrava, e o seu filho Ismael, o filho na carne, né, gerado através de uma ansiedade de Abraão e Sara, que não esperam pela promessa. Então Paulo relembra que Abraão, o pai da fé, ele teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael, que era filho de Agar, da escrava, nascido segundo a carne, buscado com as próprias forças. E Isaque, que era filho da livre, Sara, nascido através da promessa, de quem se espera. Então o filho da escrava, Ismael, filho da Agar, ele simboliza o quê? O esforço humano em tentar dar uma ajudinha a Deus, e que não vale de nada, porque Deus não precisa da nossa ajuda, né? Para que se pudesse cumprir a promessa divina. Só que a promessa é divina, é como se fosse a graça, né? É crer, esperar em Deus, não precisa se fazer. Então Ismael, ele não foi fruto dessa fé, não foi fruto dessa espera, ele foi fruto da ansiedade de Abraão e de Sara. Exatamente da mesma forma, os que vivem debaixo da lei, é isso que Paulo está tentando desenhar para eles aqui. Fala, meus irmãos, os que vivem debaixo da lei confiam no próprio esforço, na força das suas mãos, só que eles permanecem escravos, permanecem na escravidão. Essa comparação mostra que a carne, por mais que ela seja ativa, por mais que ela seja forte, por mais que seja bela e bonita, que parece que vai dar certo, ela nunca produz herança espiritual, nunca produz salvação. Nunca, meus amados. A sua ajudinha nunca vai produzir herança espiritual.
Então, talvez não, com certeza, toda vez que nós buscamos justiça em obras, salvação em obras, em meritocracia, em regras, em radicalismo autoritário, nós nos tornamos aqui como Ismael, escravos, filhos da escrava, né, vivendo debaixo da escravidão da carne, esperando no nosso próprio esforço, na nossa solução. Mas aqueles que esperam o agir sobrenatural de Deus, eles recebem a promessa. Amém? Então é como alguém que tenta construir, por exemplo, um avião de papel para tentar atravessar o oceano. Ele vai conseguir? Vai conseguir? Você vai conseguir atravessar o oceano com um avião de papel? Não, não vai conseguir nunca. É um esforço inútil. Por quê? Porque nós só conseguimos chegar através do poder de Deus. Que aí o poder de Deus nos leva ao destino certo, que é o destino do Senhor. A carne, ela só gera servos. A fé, ela gera herdeiros. É isso que Paulo está falando para eles. E aí, nos versos 24 e 25, ele demonstra e começa a falar sobre Agar, sobre o Monte Sinai e sobre a Jerusalém terrena. E aí Paulo afirma que Agar, que é a escrava, corresponde ao Monte Sinai. Ok? O Monte Sinai onde foi entregue a lei, onde a lei foi dada através de Moisés. E também a Jerusalém geográfica, terrena, onde está a escravidão com os seus filhos. Só a respeito do Monte Sinai, eu sei que a maioria sabe, mas às vezes alguém não vai saber. Vamos falar do Monte Sinai aqui, só ler o texto. Êxodo 19, 16 e 18 dizem assim, para a gente se lembrar do medo e da condenação. Monte Sinai, escrava, medo, condenação. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Essa é a Jerusalém terrena. O orgulho do judaísmo, o orgulho dos judeus que receberam a lei ali, mas haviam rejeitado ao Senhor Jesus Cristo e continuavam o quê? Escravos da lei. Então essa conexão, essa ligação, essa ponte mostra para nós que a religião sem Cristo é apenas um outro tipo de prisão, a mesma prisão que eles estavam antes na idolatria, a mesma prisão dos ídolos, das imagens, é a mesma prisão aqui do judaísmo e da lei de Moisés. Paulo ele ensina para eles que todo o sistema baseado em méritos humanos é uma Jerusalém terrena, cheia de rituais, né, mas vazia de liberdade, vazia de graça e de paz. E quantas pessoas hoje ainda vivem nessa Jerusalém terrena? Às vezes templos inchados, templos cheios, mas os corações vazios de Cristo. Não existe relacionamento. Então a religião pode até dar aparência de santidade, assim como o Senhor Jesus faz a comparação com um sepulcro caiado, um sepulcro pintado e lindo por fora, mas sem Cristo não passa de escravidão. É como alguém que vive num palácio de ouro por fora e de correntes de ferro por dentro. Então ele é maravilhoso, é lindo por fora, mas ainda assim continua a ser uma prisão. A religião sem o Senhor Jesus Cristo é apenas uma escravidão dourada, uma bela escravidão, mas não passa de escravidão. É isso que Paulo está falando para eles. E agora Paulo vem e fala, olha, começa a falar de Sara e da Jerusalém celestial, lá no versículo 26. E aí ele contrasta, que agora ele falou da escrava, falou de Agar e de Ismael. Aí ele fala assim, mas, porém, entretanto, a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Então, a Sara, que é a livre, ela representa a aliança da graça. Ela representa a aliança de um presente que nós recebemos. E que não foi por esforço nenhum da nossa parte. Foi simplesmente pela obra de Jesus Cristo. Então, exatamente da mesma forma, a Jerusalém que desce dos céus, a Jerusalém celestial, é a pátria daqueles que nasceram de novo. É a nossa casa, é o nosso lar, é o nosso endereço. Daqueles que vivem mediante a fé em Cristo Jesus. Hebreus no capítulo 12, no verso 22, fala dessa pátria. Fala assim, pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia festiva. Apocalipse 21, 2 fala assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus,
preparada como a noiva enfeitada para o seu noivo. Então essa Jerusalém de cima, essa Jerusalém celestial, ela aponta para a comunhão eterna com Deus, para a salvação eterna, para a graça que nos distancia da morte, do legalismo e nos aproxima de Deus, do Deus vivo que é o nosso Criador. E é dela que procede a nossa identidade. É dessa Jerusalém que procede aquilo que nós somos. E nós não somos escravos, mas somos filhos livres. Amém? Somos livres. Filipenses no capítulo 3, no verso 20, Paulo fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, aos que vivem pela fé, a herança está assegurada, meu amado. Você que vive mediante a fé em Cristo Jesus, está assegurado a você a herança eterna. Nós somos filhos da Jerusalém celestial. Nós somos cidadãos do céu. E essa verdade, ela deve moldar a nossa vida todos os dias, desde o momento que a gente acorda, até o momento que a gente vai dormir, em tudo que nós fazemos. Em toda parte, em toda área da nossa vida. Nós não pertencemos a esse sistema terreno, mas nós pertencemos a um reino que é eterno. Nós não vamos pertencer. Você já pertence a esse reino. Então nós devemos viver de acordo com esse reino. É como uma criança que ela é adotada, ela pertence a outra família, mas ela é adotada e agora recebe um novo sobrenome. E ela recebe agora também uma herança dessa nova família. Então dessa mesma forma é o crente que nasceu de novo. Ele recebeu um novo nome em Cristo Jesus, e recebeu uma herança que não é limitada, que não é terrena, mas uma herança que é eterna, uma herança gloriosa. Quem nasceu da promessa, carrega no coração essa marca, a marca da eternidade, o nome de Cristo, escrito na nossa testa, amém? Glórias a Deus por isso. E aí, chegando ao final, a última parte, dos versículos 27 ao 31, nós vemos aqui a decisão final, que deve ser dos Gálatas e deve ser nossa, entre a escravidão e entre a liberdade. Nós vemos aqui que a palavra de Deus nos mostra que não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro. Ou nós somos filhos da escrava, filhos da Agar, ou somos filhos de Sara, filhos daquela que é livre. Então por isso nós devemos viver firmes na liberdade da promessa de Cristo. O versículo 27 fala assim, a respeito de uma promessa de descendência. Porque está escrito, Paulo falando aos Gálatas, lembra disso? Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá a luz. Está falando de Sara. Exulte e grite, você que não sente dores de parto. E falando da igreja, porque os filhos da mulher abandonada, ou seja, os filhos de Agar, são mais numerosos do que os filhos da que não tem marido, ou seja, os filhos da Jerusalém terrena. Então Paulo está citando aqui Isaías 54:1. Se você quiser anotar para dar uma olhada depois, se o Daniel quiser colocar para os irmãos verem, está citando exatamente Isaías 54:1. Ele está aplicando aqui a promessa, a obra que Deus está fazendo em gerar filhos que são espirituais através da promessa. Não filhos terrenos, mas filhos espirituais, né? Essa estéril representa Sara. Sara era mais velha, era estéril, incapaz de gerar filhos por meios que são naturais. Mas ela foi escolhida por Deus. Ela foi escolhida pela promessa para trazer aquele que seria o filho da promessa. Dessa mesma forma, meus amados, a igreja que humanamente não é capaz de gerar vida natural, vida terrena, mas ela se torna fértil pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E a igreja tem o poder de gerar filhos espirituais para uma nação que é espiritual, para um reino que é espiritual. É isso que os judeus não entenderam, tentando colocar Jesus como seu rei. Jesus falou: meu reino não pertence a esse mundo, o meu reino é espiritual. Eu sou o rei de uma nação espiritual, da nova Jerusalém que desce dos céus, de todas as nações, né? Lembra da promessa feita a Abraão, né? Os seus filhos serão como as areias do mar, serão como as estrelas do céu, incontáveis. A descendência de Israel, ela era extremamente numerosa, mas a descendência de Isaac, aquele que é o filho da promessa, é espiritualmente maior, feita de todas as gerações, de todos os filhos que creem em Jesus Cristo, porque inclui aqueles que creem em Cristo durante todas as gerações, em todas as eras. Então a verdadeira fecundidade, ela não vem da carne, não vem de algo natural, mas vem de uma promessa que é divina. E Deus se alegra com isso. Deus se alegra em utilizar o improvável.
Deus se alegra em utilizar o fraco, em utilizar o estéril para manifestar a sua glória. Porque a igreja, ela não pode, não vai crescer por méritos humanos, por estratégia de mãos de homens, mas pela promessa e pelo poder de Deus. Amém, igreja? É dessa forma. Glórias a Deus. Nos versículos 28 e 29, nós vemos aqui a identidade dos filhos da promessa. E Paulo diz assim no texto: mas vocês, irmãos, são filhos da promessa. Vocês são como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Paulo, então, ele declara aqui que os crentes que não são descendentes espirituais, que são filhos da escrava, mas eles vão perseguir e vão escandalizar, vão zombar daqueles que são filhos de Agar, daqueles que são filhos da escravidão. Então, da mesma forma que Isaque nasceu pela intervenção divina, os crentes que nascem da promessa do Evangelho, e não pelo esforço humano, eles vão também receber essa perseguição. Então, meus amados, não nos sintamos afrontados, não se sintam mal quando vocês forem perseguidos, quando houver uma zombaria, quando houver algo que vier contra vocês, porque vocês devem saber nesse momento: eu sou filho de Sara, eu sou filho da promessa. Da mesma forma que os filhos de Agar, que Ismael perseguiram e zombaram de Isaque, da mesma forma eu vou sofrer zombaria. Da mesma forma o Senhor Jesus Cristo recebeu zombaria, recebeu esse tipo de perseguição, dessa mesma forma, da mesmo jeito. Então os judaizantes, eles perseguiam os gálatas. Eles queriam que aqueles que estavam ali vivendo pela fé, parassem de viver pela fé e voltassem ao tempo de escravidão, numa religião baseada em obras, mas não na liberdade de Cristo. Então não estranhe isso. Só que saiba que a nossa identidade, ela está firmada. Nós somos filhos livres e não escravos. Meus amados, aí nós partimos para o último versículo e a última exposição, os versículos 30 e 31. Onde Paulo diz a respeito da exclusão da escravidão. Ele fala assim para os Gálatas: mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas somos filhos da livre. Então Paulo, ele inclui aqui a alegoria, essa comparação que ele faz lá em Gênesis 21:10, né? Agar e Ismael, eles foram expulsos da casa de Abraão. Lembra? A escrava e seu filho foram expulsos, porque a herança pertencia somente a Isaque. Então, da mesma forma como Ismael não pode herdar junto com Isaque, os que confiam na lei, eles não podem participar da herança espiritual junto com aqueles que vivem pela graça. Porque a salvação, meus amados, não é uma mistura da carne com o espírito, não é uma mistura da obra com a fé. Ou nós somos filhos da escrava, ou nós somos, portanto, sem herança, ou somos, portanto, filhos da livre e herdeiros da promessa com Isaque. Então existe uma ordem radical aqui: lança fora a escrava, lança fora ela e o seu filho. Paulo está mostrando para os Gálatas que o Evangelho não admite compromisso ou aliança com o legalismo. Não existe convivência entre a escravidão da lei e entre a liberdade da graça. Não convivem juntos. Nós devemos tomar uma decisão firme e rejeitar tudo aquilo que nos leva de volta à escravidão, seja idolatria, seja pecado, seja tradições humanas, ou seja um legalismo religioso. Nós somos chamados para viver como filhos da livre, né? Confiando na graça de Cristo, esperando na promessa, tendo fé nisso. Finalizando, meus amados, fazendo uma conclusão geral aqui. Paulo, nesse diálogo aqui com os Gálatas, ele leva os Gálatas e a nós também passo a passo, aqui no passado da idolatria, até quando eles passam ali pela tentação do legalismo, até a grande revelação de que nós somos filhos da promessa, herdeiros livres em Cristo. Então o contraste, a diferença é radical: escravidão ou liberdade, carne ou espírito, Agar ou Sara, Ismael ou Isaque, Jerusalém terrena ou Jerusalém celestial. Não existe outro termo. A aplicação é clara: ou nós devemos viver firmes na liberdade da graça, rejeitando todo o jugo da escravidão, porque em Cristo nós somos filhos e não servos. Então o que nós devemos fazer, meus amados? Examinar o nosso coração.
Examine o seu coração e pergunte a você mesmo: eu vivo como filho ou eu vivo como escravo? Eu estou confiando na graça de Cristo ou estou confiando nos meus próprios méritos?